livro que nos ensina tanto, esse livro que realmente fala muito ao nosso coração. E seria bom nós vermos até aqui, não é? O que estudamos até agora a partir do capítulo 1. É claro que seria um resumo rápido. No capítulo 1, nós aprendemos sobre o chamado de Josué. Deus chama Josué, dá a ele a missão de conduzir o povo à terra, e Josué começa o preparo para a travessia do Jordão. No capítulo 2, nós vamos ver Josué enviando os espias a Jericó, e Raabe recebe a promessa de livramento. No capítulo 3, nós estudamos sobre a travessia do Jordão. No capítulo 4, Josué tira 12 pedras do Jordão e edifica um altar em Gilgal. No capítulo 5, o povo é circuncidado. Celebra-se a Páscoa e um anjo aparece a Josué para fortalecê-lo. No capítulo 6, nós estudamos sobre a destruição de Jericó. Os muros caem, o povo entra na cidade, mata os seus habitantes e Raabe é salva. No capítulo 7, Israel perde de forma vexatória uma batalha contra os habitantes de uma cidade chamada Ai. E é descoberto o motivo, o pecado de Acã. Acã é confrontado e ele com toda a sua família são punidos pelo pecado cometido. No capítulo 8, de 1 a 29, nós vamos ver novamente Israel investindo contra a cidade de Ai, e dessa vez eles vencem a batalha. Chegamos então ao capítulo 8, versículos 30 a 35, que é o nosso estudo de hoje. Chegou a hora do povo renovar a sua aliança com Deus. O povo havia pecado, havia cometido alguns erros, Acã foi punido, houve um interregno, aquela ascensão de Israel, primeiro a travessia do Jordão, depois a destruição de Jericó, e agora há uma paralisação dessa ascensão. O povo é culpado, porque o pecado de Acã contaminou todo Israel, eles perdem a batalha, e agora, o que Josué faz? Ele, depois de vencer a batalha contra os habitantes de Ai, ele pega aquele povo e caminha com aquele povo 50 quilômetros para o norte, para uma cidade chamada Siquém. E lá em Siquém, isso é muito relevante, porque Siquém tem uma participação muito interessante na história de Israel. Porque foi na cidade de Siquém que Abraão edificou um altar, quando ele estava vindo para Canaã. Foi na cidade de Siquém que Jacó morou por algum tempo. Então Siquém tem uma participação na história de Israel. E foi em Siquém, diante de 2 montes, que os irmãos com certeza já leram sobre eles, no capítulo 28 de Deuteronômio, o monte Gerizim e o monte Ebal. Vocês foram lá? Viram o monte Gerizim e o monte Ebal? Pois é. Lá naquela região onde vocês foram, é que acontece esse episódio de Josué 8, de 30 a 35. O que acontece? Josué, ali com o povo, vai renovar a aliança com Deus. Haverá uma renovação da aliança com Deus. Eu falei para vocês, quando nós iniciamos o estudo de Josué, que o livro de Josué tem muito a ver com a nossa vida. Porque a caminhada do povo de Israel é a nossa caminhada. E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E se nós percebermos bem, nós também vivemos de sucessivas renovações de aliança com o Senhor. O tempo todo, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. O Senhor, o tempo inteiro, está diante de nós, esperando de nós uma renovação do nosso compromisso e da nossa aliança. E é isso que acontece agora. Antes de qualquer coisa, Josué, ele paralisa
as ações, os empreendimentos militares, e ele tira esse tempo para que o povo pudesse renovar o seu pacto com o Senhor. E é interessante que o que está acontecendo aqui em Josué, capítulo 8, de 30 a 35, era mandado por Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Veja só o que Moisés vai dizer lá em Deuteronômio 27, de 1 a 8. E deram ordem, Moisés e os anciãos, ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que, no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás, e havendo passado, escreverás nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás instrumento de ferro sobre elas, de pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Então chegou o momento de cumprir isso. Josué agora, ele vai cumprir o mandamento do Senhor que deu através de Moisés. E naquele momento, diante do Monte Ebal e do Monte Gerizim, Josué vai construir um altar de pedras. Acompanhe comigo, por favor, 30 e 31 do capítulo 8. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumentos de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Meus amados irmãos, eu percebi 3 coisas aqui, 3 coisas muito importantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês. 3 coisas muito importantes. A primeira coisa é sobre esse altar de pedras brutas, sem o uso de instrumentos de ferro no altar. Eu fiquei pensando sobre o porquê disso. Deus não queria de maneira nenhuma que esse altar fosse moldado, que esse altar fosse adornado, que esse altar fosse preparado com capricho, com esmero, talhado. Deus queria um altar feito de pedras brutas, pedras que seriam ajuntadas e em cima dessas pedras seriam oferecidos holocaustos e ofertas pacíficas. Eu aprendi uma coisa aqui, irmãos, e eu realmente tenho muita paz para falar isso para vocês. Nem sempre Deus está preocupado com a estética. Entende? Não adianta. Veja bem, você vai entender o que eu estou dizendo. Ah, pastor, então a gente tem que fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não adianta embelezarmos ou adornarmos aquilo que oferecemos para Deus, se não há no nosso coração a percepção de que, assim como o que importava para Deus é o que estava em cima do altar, o que importa para Deus é o que está dentro do nosso coração. Entende? Deus é muito simples, irmãos. Se tem algo que é simples nesse mundo, é o Senhor, a sua obra, o Evangelho e tudo que o envolve. O Evangelho é simples. Percebam vocês
que nós é que muitas vezes complicamos as coisas. Essa semana eu ouvi, não li a reportagem, eu li o título. Eu não li a reportagem, eu li o título da reportagem de um congresso que aconteceu de uma determinada igreja, e lá nesse congresso ficou determinado que os membros dessa determinada denominação, a partir desse congresso, eles estão proibidos de assistir TV, as mulheres estão proibidas de cortar cabelo e os homens de deixarem a barba crescer. E aí eu fiquei pensando, quanta complicação naquilo que é simples. O evangelho é algo muito simples. A vida cristã é extremamente simples, assim como era simples aquele altar que foi erigido diante do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Aquilo ali mostra para mim que Deus é simples e que nós precisamos viver esta simplicidade no nosso dia a dia e realmente vigiar para que não compliquemos as coisas. O culto a Deus é simples, a vida cristã é simples, nos relacionar com Deus é simples, embora lutar contra o pecado não seja tão simples assim, mas o que Deus exige de nós é simplicidade de vida. O apóstolo Paulo estava meio temeroso de algumas coisas em Corinto. Veja só o que ele vai dizer lá em Corinto. Olha só, 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo isso. Posso dizer uma coisa para vocês? O cristianismo hoje é uma colcha de retalhos. Complexo demais. Quando o mundo olha para o cristianismo hoje, ele não consegue ver uma identidade. A identidade cristã está de forma separada, mas não unida. A igreja de Cristo no mundo perdeu a sua identidade. O cristianismo perdeu a sua identidade. O cristianismo hoje se tornou, se vocês me permitem, uma das religiões mais complexas do mundo. É muito complexo. Eu não sei se eu contei para vocês, a minha mãe, ela foi proibida de participar da ceia do Senhor porque ela estava usando batom. Não permitiram que minha mãe participasse da ceia do Senhor porque ela estava usando batom. Eu fico pensando, meu Deus, o que é ser cristão hoje? Por que tanta complexidade? Por que tantos pensamentos? Por que tantos posicionamentos? Por que tantas informações? Por que tantas coisas sendo hoje apresentadas como cristianismo e nós vamos confrontar com a palavra de Deus e percebemos que não é? O cristianismo é muito simples. E precisamos, irmãos, pedir ao Senhor em nossas orações. Esqueçam a nomenclatura por um instante. Esqueçam o fato de vocês pertencerem a uma denominação. Esqueçam isso. Vamos pedir ao Senhor em oração que traga simplicidade para o nosso coração de novo. Porque o cristianismo é simples. Veja só o que Jesus vai dizer. Lá em Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Há traduções que diz, bem-aventurados os simples. Nós precisamos ser simples no nosso dia a dia. Pessoas simples são pessoas que têm maior probabilidade de acertar do que aquelas que querem viver uma complexidade na vida cristã. Então esse altar aqui, sem nenhum manuseio humano, não havia adorno, não havia nenhum tipo de preparo. Colocou-se as pedras, erigiu-se o altar, e sobre ele foi oferecido o quê? Ofertas pacíficas ao Senhor. Me ensina, irmãos, que Deus nem sempre Ele está preocupado com estética. Hoje nós estamos vendo aí muita preocupação, sabe, com o exterior, e pouquíssima ou nenhuma preocupação com o interior.
Eu não estou dizendo aqui para os irmãos que a partir de agora nós vamos deixar tudo para lá e não vamos mais nos preocupar em melhorar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não pode haver um elemento em detrimento do outro. Primeiro, o interior. Primeiro, a simplicidade. O exterior é uma consequência. A outra coisa que eu aprendo aqui, pude perceber aqui, é sobre o local. O Monte Ebal, se você der uma lida depois em Deuteronômio 28, você vai ler que Moisés leu, não é? Você vai ver que Moisés leu as bênçãos que seriam lançadas do Monte Gerizim e as maldições que seriam lançadas do Monte Ebal. O Monte Ebal é o monte da maldição. E foi justamente no Monte Ebal que os sacrifícios foram oferecidos, ou seja, só existe uma maneira de quebrar a maldição, só existe uma forma de vencer maldição, é com sacrifício, é com sangue. Isso mostra que somente o sangue de Jesus pode resolver a maldição do pecado em nós. Não há como você vencer a maldição do pecado na sua vida sem sangue, sem sacrifício. Hebreus 9 vai nos dizer o seguinte, Hebreus 11 vai nos dizer o seguinte: quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso é uma amostra do que Cristo fez por nós quando Ele morre na cruz. Ele vence a maldição da lei, a maldição do pecado, através do seu sangue. E isso me mostra, irmãos, que infelizmente hoje muitas pessoas estão equivocadas no tocante a isso, porque elas querem de alguma maneira retirar de si o opróbrio do pecado, a maldição do pecado, através de obras, através de sacrifícios, através de penitências, tentando de alguma maneira resolver a sua situação diante de Deus, sendo que só uma maneira existe de resolver isso, é através do sacrifício de um cordeiro imaculado, que é o sacrifício de Cristo. E aqui também existe uma terceira questão que eu gostaria de pensar com vocês, é sobre as ofertas pacíficas que foram oferecidas nesse altar. O que significa ofertas pacíficas que o povo ofereceu a Deus? Algo que eu falei aqui domingo, e o Senhor está trazendo à tona novamente, irmãos. Irmãos, não podemos nos esquecer de agradecer a Deus as bênçãos e as vitórias recebidas. O povo havia vencido a cidade de Ai, venceu aquele exército, derrotou aquele exército, e agora o que o povo faz? O povo para, o povo não marcha contra outra cidade, o povo para e vai agradecer o Senhor, vai oferecer ofertas pacíficas ao Senhor. Eu fico pensando, qual tem sido o nível de gratidão presente em nosso coração quando nós recebemos uma bênção do nosso Deus? Será que nós temos tido no nosso coração, será que nós temos tido, irmãos, realmente esse sentimento de gratidão? Senhor, eu orei, eu recebi e eu quero te agradecer. Muitas vezes, irmãos, ao longo dessa nossa caminhada cristã, nós percebemos que nós somos excelentes para pedir, excelentes às vezes para orar, para apresentar para o Senhor as nossas petições, mas muitas vezes falhamos no quesito gratidão. E gratidão aqui, eu não quero me ater apenas a muito obrigado, Senhor, porque a coisa mais fácil do mundo é você falar muito obrigado para Deus. Gratidão não é meramente uma palavra, uma frase. Gratidão são atitudes. O povo poderia ter olhado para o céu e ter dito assim: Senhor, muito obrigado pela vitória contra Ai, nós te agradecemos. Mas o povo fez o quê? Caminhou 50 quilômetros, foi para o Monte Ebal, amontoou pedras, erigiu um altar, e lá nesse altar eles provaram a sua gratidão a Deus. Como? Oferecendo ofertas pacíficas ao Senhor, oferecendo animais em sacrifício a Deus como prova da gratidão. Qual é a prova da sua gratidão para Deus?
A gratidão que você tem a Deus, ela está sendo manifesta de que maneira? O que você tem feito em gratidão a Deus? Lembra do Salmo 116? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? O que é que você pode dar a Deus como gratidão pelo que Ele tem feito por você? É isso mesmo, eu estou falando de algo prático. Não estou falando de palavras, não estou falando de frases de efeito, eu estou falando de algo prático. O que é que você tem que você poderia dar ao Senhor, como prova da sua gratidão a Deus? Porque, irmãos, cá entre nós, vamos falar a verdade, temos ou não temos sido sobremaneira abençoados pelo nosso Deus? Me diga aí se Deus falhou com você hoje em algum momento. Então, o que eu posso dar ao Senhor para provar que eu sou grato? O que eu tenho que o Senhor interessa, que eu posso dar a Ele para provar que eu sou grato? Qual é, não me entenda mal o que eu vou dizer, qual é o sacrifício que você pode oferecer ao Senhor hoje, para dizer, Senhor, eu sou grato? O que você poderia, hoje, abandonar para provar a sua gratidão a Deus? Qual é a atitude que você poderia, de forma hoje diferente, praticar para provar a sua gratidão a Deus? Se você é grato a Deus, como você diz que é, o que é que você não tem feito que você poderia começar a fazer? Qual é, ou o que poderia ser importante dentro dessa questão de reino, de obra de Deus, que você poderia dar ao Senhor como prova da sua gratidão? Porque o povo de Israel demonstrou isso de maneira prática. E Deus, irmãos, Deus merece muito mais do que uma palavra bonita saindo da minha boca. Porque isso é muito fácil. Muito fácil. Conta-se uma história de um judeu que foi numa barbearia fazer a barba, não é? Preparar lá toda a aparência dele. Ele foi numa barbearia e chegou lá, o barbeiro fazendo a barba dele bonita, não é? E ele ficou assim bem apresentado. E aí na conversa com o barbeiro descobriu que o judeu era um homem de fé. E aí o judeu terminou de fazer a barba e perguntou assim para o dono da barbearia, para o barbeiro, né? Quanto é? Aí o barbeiro falou para ele assim, para um homem de fé, a barba é de graça. Ele foi embora e mandou outros 3 judeus para poder ir na barbearia do homem lá. Convidou mais 3 judeus para ir na barbearia. Vai ser grato assim lá em Israel, hein? Vai ser grato assim lá em Israel. Então, o que eu quero? Sabe, irmãos, muitas vezes, escute, querido, você pode achar que isso é suficiente. Mas, irmão, você está enganado se você pensa assim. Você acha que Deus, Ele se contenta com, muito obrigado, Senhor. Valeu, meu Deus. Ótimo, Senhor. Existe algo em você que Deus quer. Pense comigo, sinceramente, pense comigo. Vocês acham que, dentro desse relacionamento, Israel-Deus, Deus-Israel, um simples muito obrigado bastaria? O que Deus quis? Deus quis algo daquele povo, e aquele povo foi e fez. Deus já tinha deixado isso determinado lá em Deuteronômio 27. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Ele deixou estabelecido o que Ele queria. Lá em Deuteronômio 27, de 1 a 8. Agora é a hora do povo mostrar como o povo estava sendo grato ao Senhor. Meu irmão, escute, eu não estou me referindo, eu não posso dizer o que é, eu não vou aqui tentar de alguma maneira exemplificar. Você sabe o que é, mas você precisa demonstrar a sua gratidão a Deus de outras formas. Esse negócio de dizer muito obrigado, Senhor, meu querido irmão, não é assim que funciona. Prove sua gratidão a Deus. Você é grato? Prove. Ofereça alguma coisa ao Senhor.
Mostre a Ele a sua gratidão. Pode ser uma mudança de comportamento. Nós cantamos aqui, renova, Senhor. Pode ser uma mudança de comportamento, pode ser uma atitude diferente, pode ser um posicionamento diferente, pode ser você passar a fazer algo que você não está fazendo, alguma coisa. Mas, meu irmão, transforme essa gratidão em algo visível, em algo prático. É isso que o Senhor merece de nós. Porque muito obrigado é realmente muito, mas muito pouco frente ao que o Senhor merece. Você teria coragem? Você tem coragem de falar, oh Deus, muito obrigado, e ficar por isso mesmo? Tem que ter atitude, precisa ter alguma coisa em você para provar a sua gratidão a Deus. E aquele povo fez isso. Aquele povo fez isso. A Bíblia me incita, preste atenção, a Bíblia me incita a gratidão. Quer ver? Como que isso é importante na palavra de Deus? Olha só, Colossenses 3,15. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quer ver outro texto? Nós lemos domingo passado. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Olha só aqui nesse salmo, uma questão prática que prova a sua gratidão a Deus. Louvor é uma questão prática ou não é? Você vir para a igreja, louvar o seu Deus, porque o seu Deus fez algo grandioso na sua vida. É uma questão prática. Olha só o salmo dizendo, louvai-o e bendizei o seu nome. Observe que o salmo, ele me apresenta uma questão prática. Existem questões, irmãos, nós precisamos transformar em coisas práticas as nossas muitas teorias, porque nós estamos cheios de teorias e tão vazios de prática. Tem uma frase, veja só essa frase. A gratidão começa com uma boa memória. Vocês concordam? A gratidão começa com uma boa memória. Por quê? Porque nós nos esquecemos muito rápido do que o Senhor faz por nós. Muito rápido. Não podemos deixar que isso caia no esquecimento. Eu sei que há irmãos aqui que têm motivos e mais motivos para agradecer o Senhor. Porque nessa nossa convivência, nós vamos começando a conhecer a vida de cada um. E eu sei que aqui há irmãos que têm todos os motivos do mundo para serem gratos a Deus. Agora, meu irmão, muito obrigado só é pouco. Transforme isso em algo prático. Faça isso de maneira prática. Descubra o que é que você pode fazer. É trabalhar no ministério da igreja. Pastor, eu sou tão grato a Deus, mas tão grato a Deus, que se o Senhor quiser, eu estou aqui para servir o Senhor. Qual ministério que o Senhor quer que eu sirva o Senhor aí? Eu estou à disposição. Pastor, eu sou muito grato a Deus e eu quero dar... essa semana um irmão me procurou falando que quer dar uma oferta para a igreja em gratidão a Deus. Eu não estou aqui te incitando a fazer isso, mas cada um tem dentro do seu coração algo que pode oferecer ao Senhor em gratidão, assim como o povo de Israel ofereceu ofertas pacíficas ao Senhor naquele dia. Porque, meu irmão, se nós pararmos para pensar e formos realmente quantificar o que o Senhor tem feito por nós, nós ficamos envergonhados. Eu fico. Sinceramente eu fico. Porque é algo absurdo o que Deus tem feito por nós. É algo absurdo. Aí eu deixo esse desafio para você. O que você tem, que você pode oferecer ao Senhor hoje nesse altar? Em gratidão. Qual é a oferta pacífica hoje que você pode dar ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito para você? Querido, transforme isso em algo prático, porque é assim que a igreja cresce, é assim que o reino de Deus cresce. Eu não vou falar o que é, você sabe o que é. Talvez a sua oferta pacífica, talvez a sua gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito por você, é você mesmo.
Conta-se uma história de uma igreja. Existem algumas igrejas que eles passam uma sacolinha para pegar a oferta. Outros uma bandeja. Tem igrejas que passam mesmo. Não há esse momento aqui na frente, não. No momento da oferta, os diáconos ou os obreiros, não sei como chama, e aqui eu não estou dizendo que é certo ou errado, nada disso. Eu quero dizer para você que há algumas igrejas que eles têm umas bandejas, e eles vão passando as bandejas enquanto canta-se um hino, e os fiéis vão colocando as ofertas, né? E foi uma determinada igreja, uma igreja dessa, eles foram passando as bandejas assim pelos bancos. Quando chegou na última fileira de bancos, uma menininha pegou a bandeja, colocou no chão e subiu em cima da bandeja. Aí todo mundo ficou assim, o obreiro começou a chamar a atenção dela, ela falou assim, não, é porque eu estou me entregando para o Senhor. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho moedinha, mas eu tenho a mim. Qual é a tua oferta pacífica hoje? O que você pode entregar ao Senhor hoje? O que é que você pode entregar para o Senhor hoje, para Ele usar? É isso que eu aprendo aqui nesse texto. Eles ofereceram algo para provar a gratidão deles ao Senhor. Eles foram gratos ao Senhor. É muito bom dizer muito obrigado, né? É muito bom cantar por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. A gente canta toda hora, né? Te agradeço, meu Senhor. Que hino lindo, que hino maravilhoso, que hino fácil de cantar. Lá em casa, eu e minha esposa, minhas filhas, cantamos ele, vez ou outra, no culto doméstico. Fácil demais, você aprende ele em 5 minutinhos. Muito fácil, muito bonito. Mas ele pode ser apenas uma música na sua boca, se você não estiver disposto a fazer dele mais do que uma música. O que você quer entregar para o Senhor hoje como oferta pacífica? E aí, querido, nós vamos para a segunda parte, que é quando Josué pega algumas pedras, ele observa no Monte Ebal algumas pedras, ele manda caiar essas pedras, e ele escreve a lei de Deus nessas pedras. Isso era muito comum naqueles tempos. Os reis, olha que interessante, os reis, quando eles tinham vitórias, e eles queriam que essas vitórias fossem registradas para ficar para a posteridade, eles mandavam fazer isso. Eles mandavam caiar as pedras, e mandavam escrever nas pedras os feitos daquele rei, para que as gerações futuras pudessem saber o que foi que aquele rei havia feito, como foi que ele conquistou aquela vitória, como foi que ele derrotou aquela nação. Isso era algo muito comum naqueles tempos. Moisés então manda, lá em Deuteronômio 27, que nessas pedras, ao invés de se escrever nelas os feitos de Josué, as campanhas militares de Israel, ou como Israel derrotou aqueles reis, nessas pedras foram escritas a lei de Deus, para mostrar para o povo que o povo só venceu porque obedeceu à lei de Deus. A vitória do povo não estava na sua capacidade militar, não estava na sua capacidade bélica. Veja só comigo, então, eu quero ler para você o texto aqui de Josué capítulo 8. Veja comigo o versículo 32, até o 35. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição,
conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. O povo, olha que interessante, 6 tribos ficaram do lado do monte Gerizim, 6 tribos do monte Ebal, no meio, os sacerdotes levitas com a arca do Senhor. Quando Josué começou a ler as maldições que estavam escritas no livro, o povo que estava no monte Ebal dizia amém, que é uma palavra hebraica que significa assim seja. Quando ele leu as bênçãos que seriam lançadas do monte Gerizim, os que estavam do lado do monte Gerizim disseram amém, ou seja, concordamos, assim seja. E com isso, Josué não só escreveu aquela lei naquelas pedras, como também leu essa lei para o povo, renovando a aliança de Israel com o povo de Deus. A aliança de Deus com Israel girava em torno da palavra de Deus, da lei de Deus. E eu aqui pude perceber algumas coisas muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que hoje, o povo de Deus, também temos a lei de Deus gravada, não em pedras, mas no nosso coração. A lei de Deus hoje, ela está interiorizada em nós. Aquela lei que foi escrita nas pedras, ela não tinha o poder de transformar o povo. Ela apenas instruía o povo, mas hoje não. A lei de Deus que está gravada no nosso coração, ela tem o poder não só de nos instruir, mas também de nos modificar. Por isso que não existe, irmãos, não existe, é impossível, é bobagem tentar viver a vida cristã à parte da palavra de Deus. Não existe. Se você não dá valor à palavra de Deus, se a Bíblia Sagrada, se a lei de Deus não é o seu livro por excelência, se você não tem familiaridade com ele, se você não o lê, se você não procura conhecê-lo, me perdoe, eu vou ter que te dizer uma coisa, você possui uma fé defeituosa. Defeituosa. Porque Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Escute, eu posso ficar aqui em cima, eu posso preparar para você um sermão magnífico. Hernandes Dias Lopes disse que um sermão só fica bom se ele for pregado 15 vezes. Eu posso ensaiar 15 vezes um sermão, vir aqui para cima e pregar para você um monte de conceitos e observações, do pastor Alex para a sua vida. Você vem, ouve, vai embora e continua da mesma maneira. Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino não tem valor nenhum se não for extraído da palavra de Deus. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos experimentando um crescimento na igreja significativo, estamos experimentando um momento bom na nossa igreja. Quarta-feira, igreja cheia. Domingo de manhã, igreja cheia. Classe de membresia lotada. Domingo à noite, igreja cheia. Mas, meus amados irmãos, isso não é mérito do pastor, isso não é mérito do grupo de louvor. Qualquer um que vier aqui e pregar a Bíblia para vocês, vai acontecer a mesma coisa. Porque é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que movimenta a fé, que faz a fé acontecer, que faz a vida cristã fluir. Não é palavra de pastor, irmãos. Não é oratória de pastor. Não é palestra bem ornamentada. Não é palestra bonita. É palavra de Deus. O pregador pode ser a pessoa mais simples do mundo e a palavra sair de sua boca com poder e transformar corações de uma forma magnífica. Porque a palavra de Deus tem essa característica.
Então não existe igreja, não existe fé cristã, não existe cristianismo, não existe absolutamente nada sem a Bíblia. Se nós não anexarmos a Bíblia, não colocarmos a Bíblia como elemento principal da nossa fé, nós seremos meramente religiosos, só isso. E se tem uma coisa que o cristianismo hoje possui, são religiosos. Infelizmente. E você percebe isso por conta das atitudes de cada um. É cada atitude que envergonha o Evangelho. Envergonha. Porque não está respaldado pela palavra de Deus. Se nós fôssemos pegar a Bíblia e colocar contra nós, irmão, mudaria muita coisa. Então eu entendo aqui nesse bloco a importância da lei de Deus para aquele povo. Embora aquela lei, ela apenas acusava, mostrava a pecaminosidade. Hoje, nós não só temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mas também temos a oportunidade de realmente verificarmos no nosso dia a dia que ela funciona. Por isso que não existe livro como a Bíblia. Por mais que tentem desmerecê-la, por mais que tentem tirar o foco, por mais que tentem torná-la contraditória, não existe, não tem uma mente humana por trás da Bíblia. Não é uma mente humana. Não pode ter uma mente humana por trás desse livro. Esse livro é perfeito. Esse livro é extraordinário. As páginas desse livro, elas são capazes de mudar qualquer estrutura, seja ela política, seja ela ideológica, seja ela étnica. Esse livro muda, irmãos, muda. Esse livro coloca no chão a mente mais brilhante do universo. Então não tem um autor humano por trás disso. Só pode ser o Espírito de Deus, para ela ser o que ela é. É por isso que o diabo se levanta tanto contra a Bíblia. É por isso que hoje tem tanta gente estudando aí, tem até PhD em manuscriptologia, tentando provar que a Bíblia está cheia de erros, que a Bíblia está cheia de contradições, que a Bíblia tem isso, que a Bíblia tem aquilo, mas ninguém consegue calar a voz desse livro. Porque ela é a responsável pelas nossas mudanças, pelas nossas transformações. Primeira Igreja Batista em Pará de Minas, são quase 40 anos aqui. Quantas vidas já foram alcançadas pela graça de Deus nessa igreja, mas não foi pastor, não foi líderes de louvor, não foi líderes de ministérios. Todos os que passaram por aqui, que foram salvos e que estão sendo salvos, é unicamente por causa do poder da palavra de Deus. Eu não tenho, eu encho os meus pulmões para que a minha voz possa ser ouvida. Sola Scriptura, como diz a Reforma Protestante, ou seja, somente as Escrituras. Entende? Então, esse texto aqui me mostra isso. Me mostra, não é, que essa lei que foi escrita em pedras, ela tinha apenas um caráter exterior, instruir o povo. Hoje, a palavra de Deus não apenas instrui, mas transforma. Irmãos, não adianta, é aí que mora o segredo. Não adianta saber a Bíblia. Tem muita gente que sabe a Bíblia. Eu não sei se aqui vocês viram, eu não me lembro exatamente quando, mas eu vi um tempo atrás uma postagem no Facebook de um grupo de uma igreja que saiu para evangelizar na rua e se depararam com um usuário de drogas. E ele faz uma explanação da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Ele vai passando livro por livro, livro por... Vocês viram essa postagem no Facebook? Eu fiquei impressionado. Mas o que adiantou? Aquele homem sabia a Bíblia. Ele sabia a Bíblia. Saber a Bíblia, ela é simplesmente um livro qualquer. Mas quando você conhece, quando você entende, quando você pratica o que a Bíblia diz,
ela se torna o livro de Deus. Não adianta você ter a Bíblia como um amuleto, como muita gente tem. A Bíblia é mais do que isso. A Bíblia é o livro de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E se você olha para a Bíblia e vê nela um livro bem ornamentado, com páginas douradas, é só isso que ela vai ser para você. Mas se você abre, lê e começa a entender que ela está falando de você, ela não está falando de outro, ela está falando de você. E você começa a colocar aquilo em prática, você percebe que não pode, não tem jeito de alguém, uma mente humana, criar um livro desse. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. Outra lição espiritual é que, realmente, irmãos, a Bíblia serve para todas as pessoas. Olha que interessante aqui no finalzinho do versículo 35. Quem foi que ouviu a lei? Mulheres, meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles. Ou seja, a mesma lei serviu para todos. Para todos. Eu tenho dificuldade, esse sou eu, tá bom? Eu tenho dificuldade, por exemplo, com esse negócio. Bíblia do fulano de tal. Com todo respeito, eu não quero aqui desrespeitar a consciência de ninguém. Mas tem alguns cantores aí, evangélicos, que fizeram a Bíblia do fulano de tal. Aí você vai abrindo as páginas da Bíblia, vai contando a história do fulano de tal, vai mostrando um testemunho, vai falando, aí sim chega na Bíblia. Entendeu? Eu tenho dificuldade com certas coisas, o que tem feito com a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra você fazer certas traduções, por exemplo, NVI, Nova Versão Internacional, muito boa. Almeida, me fugiu agora o nome da tradução. João Ferreira de Almeida, mas tem uma tradução, edição transformadora. Tem algumas traduções que são boas, elas contribuem para o entendimento do texto bíblico, você entende? Existem traduções da palavra de Deus que contribuem para você entender um determinado texto mais complexo. Eu devo ter na minha biblioteca umas 4 ou 5 bíblias de estudo, que me ajudam a entender o texto. Eu não leio o texto, é raro eu ler um texto apenas numa versão, eu leio em mais versões, porque eu quero entender o que o autor quis dizer. Então, quando você tem uma tradução que contribui, entende, por exemplo, tem traduções da Bíblia mais antiga que vai usar a palavra caridade. As mais modernas usam a palavra amor. Entende? Eu tenho versões da Bíblia de 1848. Eu tenho Bíblia de 1848. Que coisa linda o texto, embora o português seja o português arcaico. Mas, irmão, nós precisamos entender o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus para quem quer que seja. Aqui você percebe, meninos, mulheres, os estrangeiros, todos eles tiveram que ouvir a lei de Deus, ditada por Josué. Então eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia é o livro por excelência para qualquer cultura, para qualquer civilização. Ah, pastor, o senhor está sendo muito radical. Bom, eu disse para você que esse sou eu. Se você tem uma opinião diferente, eu respeito. Mas eu tenho muito medo de descaracterizar a Bíblia simplesmente para torná-la mais acessível. Esse é o grande problema hoje do cristianismo. O cristianismo tem soltado as rédeas demais. Nós temos facilitado as coisas demais para que as pessoas possam se interessar pelo Evangelho. Querido irmão, se ninguém quer vir para a igreja porque o Evangelho é duro, porque o Evangelho é isso, porque o Evangelho é aquilo, que não venham. Eu não vou negociar a palavra de Deus, querido. Se um juiz da Suprema Corte chegar nessa igreja, não tem palavra preparada para ele. É Bíblia. Então qual é, irmão, a sua visão que você tem da Bíblia? E eu estou caminhando para o final. E aqui eu queria aprender então com você 2 lições rápidas que eu aprendi aqui, sintetizando todo o texto. A primeira lição que eu aprendo é: de nada adianta um culto bonito sem corações agradecidos. Está lá no versículo 30 e 31. Eu entendo que Deus olha o coração.
Então não adianta cantar bonito, não adianta, irmãos, compor músicas lindas. Deus está olhando o seu coração e Ele sabe se tem sinceridade dele ou não. A outra lição que eu aprendo aqui é o que nos garante vitória não é o quanto conhecemos da Bíblia, mas o quanto ela nos influencia. Versículos 32 a 35. A Bíblia tem mudado atitudes suas? A Bíblia tem mudado comportamentos? Você tem tomado atitudes diferentes por causa da palavra de Deus? Eu quero te contar aqui não é bem uma história, né? Uma Bíblia resolveu escrever um diário. Aí eu vou ler para você o diário da Bíblia, tá bom? Ela escreveu o seguinte, a Bíblia escreveu o seguinte: janeiro, dia 15, venho descansando por uma semana. Nas primeiras noites, depois do primeiro dia do ano, meu dono me leu com frequência. Depois, fevereiro, dia 2, limpeza. Espanaram-me juntamente com outras coisas e tornaram a colocar-me no mesmo lugar. Dia 8 de fevereiro, usaram-me depois do café, consultaram algumas passagens, fui à escola dominical. Dia 5 de maio, tenho estado nas mãos de uma visita toda a tarde. Ela está aqui de passagem. Derramou algumas lágrimas sobre a passagem de Colossenses 2, 5 a 7. 6 de maio, estou nas mãos da visita outra vez essa tarde. Dedicou todo o tempo à leitura de 1 Coríntios 13 e dos últimos 4 versos do capítulo da mesma epístola. Dias 7, 8 e 9 de maio, nas mãos da visita tenho passado momentos agradáveis. Algumas vezes sou lida, outras vezes ela tem procurado praticar meus ensinos. Dia 10 de maio, a visita se foi. Assim voltei ao meu antigo lugar. Julho, 1º de julho, empacotaram-me juntamente com algumas peças de roupa. Creio que se trata de viagem. Dia 15, estou em casa novamente, no antigo lugar. Foi uma viagem bastante longa, só não entendo por que me levaram. Você riu por quê, irmão? Adesão ou autocrítica? É assim lá na sua casa? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a dar à palavra de Deus o valor que ela merece. Que Deus nos ajude a perder o medo de ler a Bíblia. Um determinado irmão de um irmão meu em Cristo, ele não era crente, ele disse assim: nem que eu quero ler a Bíblia. De jeito nenhum. Eu olho a vida do meu irmão, se eu ler a Bíblia, eu vou acabar ficando igual ele, eu não quero. Eu não quero ler a Bíblia. Ele falou assim, na lata. Não quero. Se eu for ler, eu vou ficar igual ao meu irmão? Não quero. Mas isso é por causa do ponto positivo, porque o irmão dele mudou de vida, né? E ele não queria mudar, queria continuar na mesma. Então não vou ler a Bíblia. Pô, sincero, é ou não é? Sincero. Mas, e nós? Qual é o valor que a palavra de Deus tem para nós? O povo de Israel renovou a aliança com Deus, ofereceu ofertas pacíficas e releu a palavra de Deus, gravou a lei de Deus em pedras, entendendo a importância da lei de Deus na vida do povo. Não existe Israel sem a história, sem a lei de Deus por trás da história de Israel. Não existe. Vocês foram no Monte Sinai, não? No Monte Sinai? Não foram, né? Não existe lei sem Israel e não existe Israel sem lei. É interligado. Então não deve existir cristão sem Bíblia, e a Bíblia não deve ficar sem o cristão. É uma coisa só. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos amadureça, para que possamos amar e valorizar a sua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo que aprendemos nessa noite. Agradecemos. E te agradecemos principalmente porque o Senhor não tem nos poupado, o Senhor tem nos colocado diante de tudo que é realidade. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está nos mostrando, ó Pai, onde precisamos melhorar, e precisamos melhorar muito, Senhor.
Mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a corrigir tudo aquilo que tem que ser corrigido. E, ó Senhor, mostra para nós o que Tu queres como prova da nossa gratidão. O que Tu queres de nós, que ainda não é seu e que precisa ser, porque eu sei que o Senhor quer mais do que um muito obrigado. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos mostre, porque nós queremos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. Aceita a minha gratidão agora, nesse momento, e que daqui até domingo coisas possam acontecer para a glória do Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.